Irmãos, não estranharam que alguns irmãos não tiveram oportunidade hoje. A ordem de culto nessa igreja todos os dias é diferente. Aleluia. Porque a ordem de culto é dada por Ele que está nos céus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero você achar. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 24, diz assim a palavra do Senhor: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para ele se não houvera nascido. Louvado seja Deus. Fecha teus olhos e oremos. Pai, mais uma vez ainda na tua presença, estamos aqui para glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, se eu ainda tenho crédito contigo no céu, eu te peço nessa noite que o Senhor possa abrir as comportas do céu sobre este lugar, que o Senhor possa mandar anjos do céu para a terra, e anjos com brasas vivas tiradas do teu tenaz, a esparramar por toda a tua igreja. Senhor, cerca esta igreja, cerca este quarteirão com um muro de fogo, e que se houver entrar aqui um demônio, Senhor, que ele seja fulminado pelo poder da tua glória. Que o Senhor fale a tua igreja através dos meus lábios, que eu diminua e o Senhor cresça. Fala conosco, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Podem tomar os vossos assentos. Seja bem-vinda, irmã Dida, né? Que nos visita nessa noite. A irmã lá, que a diaconisa ainda não pegou o nome dela. Sintam-se abraçados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, tema: quanto vale uma traição? A traição aqui que simboliza é a traição de Judas Iscariotes, ou seja, um dos 12 discípulos que estiveram andando por 3 anos lado a lado com o Senhor Jesus. Para quem não conhece a história de Judas Iscariotes, era um homem de família nobre. O seu pai tinha empresas e ele era que organizava as empresas de seu pai. O que me deixa mais curioso é que entre os discípulos do Senhor Jesus, ele era o único que não era da Galileia. Ele era o único que era da Judéia. Ou seja, foi um judeu que traiu o Senhor Jesus. O que me deixa mais espantoso foi eu pesquisando hoje sobre a vida de Judas. Eu descobri um documentário feito pela National Geographic, alguma coisa assim, não lembro bem o nome. National Geographic, alguma coisa assim. E o que me assustou foi que eu vi que eles encontraram um manuscrito que falava que Judas escreveu o seu próprio evangelho, e que ao invés de Judas ser traidor, ele passou a ser herói. E eu comecei a desligar a televisão ali e não assisti, porque se não está na palavra de Deus, para mim não vale. E o pouco ainda que eu pude entender é que o manuscrito escrito por Judas estava dizendo, porque Judas era o maior amigo íntimo do Senhor Jesus. Ele não era um discípulo nem um apóstolo qualquer. Ele era mais do que isso. Ele era amigo de Jesus. E no Evangelho segundo Judas, ele escreve e disse que não foi traidor. Ele atendeu um pedido do Senhor Jesus. Quando vocês ouvirem isso, não dê vazão para isso. É mentira, viu? Porque se não está aqui é mentira. Aí eu desliguei a televisão e disse: eu vou orar que eu ganho mais. E aí, orando, pesquisando sobre a vida de Judas, certa vez, Maria, irmã de Lázaro, estava ungindo ali com um vaso de nardo, ou seja, um óleo que na época, uma especiaria muito cara, uma especiaria que valia muito naquela época, e Maria, irmã de Lázaro, começou a ungir os pés do Senhor Jesus. Outrora acabaram tendo uma revolta ali em Judas Iscariotes. Ele chegou para Maria e disse assim: era para você ter guardado, porque valia muito. A gente poderia ter vendido por 300 ciclos de pratas e distribuído aos pobres. O Senhor conhece a intenção do meu e do teu coração. Quando ele falara isso, ele era a pessoa mais oportunista no meio do povo de Deus, porque ele cuidara da tesouraria dos discípulos de Jesus. Então, se fosse vendido, o dinheiro ia para a mão de quem? Ia para a mão dele. Ou seja, um homem ganancioso, um homem que só pensava em si. E é aí onde Satanás tem atribuído e entrado no meio do povo de Deus. Pessoas egocêntricas, que era o que se intitulava Judas Iscariotes.
Mas a palavra do Senhor nessa noite, nos trazendo em Mateus 26, no verso 21, que diz: enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que há um de vós há de me trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Ou seja, não era um discípulo qualquer, era um discípulo que tinha muita intimidade com Deus, porque o texto nos revela que ele estava ali comendo no prato. Aí eu quero que você vire agora para o teu irmão e pergunte: quanto vale uma traição? Não ouvi. Quanto vale uma traição? A traição do meu e do seu Senhor Jesus, ela foi consumada por apenas 30 ciclos de pratas, ou 30 moedas de prata. Traduzindo para os dias de hoje, não chega a R$16.500. Esse foi o preço de um justo. Agora eu quero te perguntar: por que é que por aí andam te vendendo? Por que é que por aí andam te apontando? Por que é que você tem tentado andar na caminhada e vai muitos irmãos intitulados por homens e mulheres de Deus, vai na tua casa e começa a te vender. Aí quando sai da tua casa, vai para a casa de outro irmão e começa a te vender. Ora, tudo que acontece, o Senhor Jesus, ele revela antes. Ou você acha que o Senhor aqui não poderia dizer assim: a partir de hoje você não me segue mais? Mas é preciso seguir, porque a palavra do Senhor diz que o joio tem que crescer no meio do trigo, e que os pastores, as pessoas que estão à frente do ministério, não podem cortar nem parar. É por isso que por muitas vezes você me vê junto com a missionária Leia aqui, entristecido. Hoje eu fui almoçar na casa do irmão França e meu coração estava partido, e ele perguntando: o que é que você tem? Aí eu digo assim: é tristeza. Aí a esposa dele perguntou: diaconisa, o que é que o senhor tem? Eu disse: eu estou triste. Eu estou triste porque eu estou vendo Satanás cirandar a igreja, e a igreja não tem despertado. A igreja é como a irmã Ana Cláudia. Eu falava muito isso aqui no começo da igreja e deixei de falar. O maior inimigo de Jesus se chama religião. A religiosidade lhe afasta de Deus. Você passa a semana trabalhando, mas o dia do Senhor é o domingo. Eu quero te dizer que o dia do Senhor são todos os dias. Todos os dias são momentos para você adorar e cultuar o Senhor. Todos os dias você tem que abrir a tua boca e glorificar, porque aquilo que para você não presta, que você queria mais, para muitos lá fora que estão desejando o que você tem. Você está vestido numa roupa linda, mas o seu elo, o seu prazer diz que não serve. Eu quero na loja que custa R$300. Eu quero te dizer que tem muitos irmãos por aí que não tem com que vestir, que não tem com que se alimentar, que não tem onde dormir, e você goza todas as noites junto com seu esposo, junto com a sua família, debaixo de um teto fresquinho ou quente, mas você está guardado diante de Deus. E o que é que você se vira para Ele? É para pedir, é para pedir, é para pedir. E quando o Senhor diz que não vai te dar agora, aí você diz: o Senhor virou as costas para mim. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quanto vale uma traição? No verso 14, no capítulo 26 diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. E eles disse-lhes: pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregar. Você sabe como foi que o Senhor Jesus foi traído? Ele foi traído por um beijo. Ele foi traído. É por isso que tem a palavra santa do Senhor. Ela nos diz que quando alguém lhe der um tapa no rosto, ofereça-lhe outro. Esse manuscrito foi escrito embasado do povo do Oriente, porque no povo do Oriente Médio não existe nada mais humilhante do que ele bater na face. É por isso que o povo do Oriente Médio, eles se cumprimentam saudando-se uns aos outros com um beijo no rosto. Aqui no hemisfério sul, a gente se cumprimenta apertando a mão, dizendo a paz do Senhor. Lá eles dão um beijo, lá eles dão um abraço, lá
existe uma verdadeira comunhão. É por isso que Israel é o lugar mais bombardeado, porque é terra eleita, é um povo santo. O Oriente Médio ele tem passado por diversas crises, seja de financeiras ou guerras. É um povo escolhido por Deus. Aí eu te pergunto, como pode alguém me trair e ainda me beijar? Estão lhe traindo dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, se fazendo de seu amigo, se fazendo de sua amiga, e você não tem atentado. Sabe por quê? Porque você tem olhado para a aparência, você não tem olhado para o íntimo, você não tem olhado para o coração. Nem todos aqueles que chegam pertinho de você e colocam, bate a mão no seu ombro, são seus amigos. Eu quero te apresentar o teu verdadeiro amigo nessa noite, já que você não conhece. Ele está sentado à direita do trono de Deus Pai, e se você glorificar, e se você exaltar, você vai ver o que é um verdadeiro amigo. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia. Quanto vale uma traição? O Senhor Jesus, ele chegou para os seus mais íntimos, ali ainda no Getsemane, disse assim: vigia aqui um pouquinho e vamos orar, porque é chegada a hora. Mas quando ele foi orar, ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não sei qual é a tribulação que você tem enfrentado, mas a tribulação que Deus está te permitindo é para que todos possam ver que Deus é na tua vida. É para que todos possam ver que através dessa tribulação Deus vai se revelar mais e mais para ti. É através dessa tribulação que Deus vai te conceder vitória. É através dessa enfermidade ou dessa situação que Deus vai se revelar poderosamente para o povo dele. Aleluia! O Senhor Jesus, ele ainda termina a oração no Getsemane e diz assim: mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Aleluia, Jesus. Por que é que você tem questionado o que você tem vivenciado? Não é a maneira que você queria, é verdade. É bem verdade que não era aquilo que você queria ou aquilo que você almejava, mas é aquilo que Ele quer. É aquilo que Ele está te dando. Ele está te preparando, porque Ele não só quer te abençoar financeiramente como você tem buscado, Ele não só quer te abençoar materialmente como você tem buscado. É como a irmã Ana Paula falou aqui na ministração da palavra do Senhor: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor. Não olhe, você vem para a casa do Senhor, aí baixa a sua cabeça, é preocupado se meu marido chegou. Eu quero te dizer que teu marido está nas mãos do Senhor. Eu quero te dizer que os teus filhos estão nas mãos do Senhor. Ah, mas amanhã é feriado, eu vivo do comércio, eu não tenho como pagar as contas. Eu quero te dizer que você serve a um Deus que é dono do ouro e da prata. E quando você vier na casa do Senhor, você vem com o coração aquebrantado para buscar a presença dele. E se você buscar, eu te digo verdadeiramente que você encontrá-la. Aleluia! Quanto vale uma traição? Vou já chegando, eu quero. O que é que você tem feito para você ser tão apontado? Porque você tem dado fruto. Satanás aqui, ele começou a rodear os 12 apóstolos. Não eram pessoas como eu e você, eram imitadores de Cristo. Ah, pastor, eu sirvo a um Deus e sou imitador de Cristo. Da boca para fora todo mundo é imitador de Cristo. Eu quero ver no dia a dia. Eu quero ver no dia a dia. Satanás começou a cirandar os apóstolos, e em 11 não encontrou vazão, mas em um ele encontrou que desse lugar. Em um ele encontrou que desse lugar. E quantos irmãos em Cristo estão dentro da casa do Senhor dando vazão para Satanás? Ah, meu pastor, como é que dá vazão para Satanás? É com fofoca e picuinha. Eu chego na casa do diácono Josélio, começa a falar do ministério de louvor das mulheres, ou começa a falar da mocidade. Aí irmão Josélio vai dizer assim: olha pastor, tem mais o que fazer, o senhor vai orar e entrega a Deus. Ele fechou a porta para Satanás. Aí eu chego na casa de outro irmão e diz assim: tu viu ali como o pastor estava com a gravata maior do que a calça? Aí só, irmão, vai orar. Fechou a porta para Satanás. Aí ele vai na casa de outro irmão, aí diz assim: olha, tu viu o pastor ali, ele não cortou o cabelo. Aí a outra diz: pô, não é, eu não vi a mulher dele também não cortou? Aí começou a dar vazão, encontrou um lugar fértil e Satanás vai começar a brotar.
Satanás vai começar a se levantar. É por isso que eu estava triste no dia de hoje, porque o Senhor me falou que Satanás tem cirandado essa igreja. Ou vocês esqueceram que há 15 dias atrás Deus levantou essa igreja por 7 dias de jejum e oração, porque Deus tinha revelado que ia cirandar a igreja. Ou melhor, Deus tinha revelado que Satanás ia cirandar a igreja. Ah, como é que eu venço isso? Com jejum e oração e vigiando. E vigiando. Ei, quando chegar na tua porta para falar da maquiagem de fulano, para falar do sapato de ciclano, para dizer que o som não estava bom, estava alto demais, minha irmã, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Minha irmã vai orar, porque o ciclo de oração está faltando mulheres de oração nesse lugar. Minha irmã vai se consagrar todos os domingos, porque nesse lugar está faltando consagração. Aí quando chega e tem a oportunidade do microfone, é cheio do Espírito Santo. Eu não acredito nisso. Quanto vale uma traição? Eu estava hoje meditando sobre a história de Judas e vi alguns pastores tecendo alguns comentários, dizendo: eu glorifico a Judas, porque por ele traiu o Senhor Jesus e nós estamos aqui. Eu quero dizer para esses pobres irmãos em Cristo, que ainda não têm visão espiritual, se não fosse Judas o traidor, o Senhor ia constituir outro traidor, porque ele ia mostrar para mim e para você que 3 horas agonizamos ali na cruz, era para dar vitória a mim e a você, era para nos alegrar, era para levar sobre si todas as enfermidades. Eu quero te dizer nessa noite, o único que merece louvor, adoração, glória é Ele, porque tudo é dele, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Aleluia. Quanto vale uma traição? Eu tinha uma empresa dentro do Ceará e eu tinha um funcionário de confiança, e a minha esposa falou certa vez assim: meu filho, você confia naquele homem? Eu digo: confio. E eu não atentei para que a palavra do Senhor que diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne e a parte do seu coração do Senhor. Esse homem, usado por Satanás e permissão de Deus, me roubou em 30 dias. A culpa foi dele? Não foi dele. A culpa foi minha, que não queria fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor muitas vezes tem me alertado e tem te alertado: faça a minha vontade, não se desvie dos meus caminhos. Está demorando, mas eu vou cumprir com aquilo que eu te prometi. Eu vou salvar os teus. Não se preocupa com o homem. Aquele lugar é teu, foi eu que te coloquei lá e ninguém vai te tirar. Eu tenho avisado, eu tenho alertado, mas o meu povo não tem escutado. Aí o que é que o Senhor permite? Permite Satanás cirandar onde que mais você tem confiança, que é para te dizer que a tua confiança tem que ser nele, a tua confiança tem que ser no Senhor. Oi, deixa eu te perguntar, por que é que estão te vendendo tanto? Porque tu louva muito bem, e quando tu louva as portas do céu se abrem e o Senhor começa a quebrar aqui os grilhões? Por que é que estão te vendendo bem? Porque tu tem ajudado muito na obra, tem contribuído para o reino de Deus, e tu tem começado a inquietar o reino de Satanás. Por que é que estão te vendendo? Porque dentro lá do teu trabalho tu está fazendo a diferença e estão tentando te tirar de lá. Por que é que estão te vendendo dentro do teu ministério, dentro da igreja que você se congrega? Te dá uma paz do Senhor, e quando você dá as costas, começa a te vender para o teu pastor. Quanto vale uma traição? Quanto vale? A traição vem de onde você menos espera. A traição, ela machuca. A traição, ela deixa as feridas. Mas eu quero te dizer que a ferida que Satanás abre, eu e você servimos um Deus que cura feridas nessa noite. Que cura feridas nessa noite. A traição que eu e você passamos é porque nós não vigiamos, deixamos de negligenciar. Eu olho para a igreja e amanhã a igreja, viu, Diácono José? A igreja toda tem uma chave, glória a Deus. Jesus vai abençoar, oh, aleluia. Mas quando é uma palavra de dizer vigie, aí a igreja fica morta. Mas eu precisava falar.
Eu precisava dizer o que Jesus tem mandado fazer há mais de 40 dias, porque eu estava perdendo a noite. Se a palavra não se viu ainda para você, mas aqui neste lugar tem uma pessoa que essa palavra está se vindo, porque Deus nessa noite está tirando as escamas dos seus olhos. Deus nessa noite está abrindo sua visão espiritual para que você possa ter mais intimidade. O louvor aqui foi falado para que o Senhor possa se revelar, mas como o Senhor vai se revelar se você não busca, se você não se consagra, se você não ora, se você não jejuma? Como você vai ter revelação no reino espiritual? Eu te convido nessa noite a ter mais intimidade. Ah, pastor, eu não consigo, não, eu estou fraco. E você acha que eu sou muito forte? Eu estava falando com o cunhado do irmão França, irmão Paulo, ele que é à frente ali da igreja Assembleia dos Santos, e eu estava conversando com ele sobre exatamente isso, a fraqueza do homem. A fraqueza do homem. Enquanto você se intitular que é forte demais, que é santo demais, que é santa demais, aí é que Satanás vai fazer de tudo para te envergonhar. Mas se você se reconhecer que você não é nada e que todo dia você busca a misericórdia de Deus, eu duvido como o Senhor não vai se revelar mais e mais para você. Oséias 4:6 é o quarto culto que eu falo esse versículo. Meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Às vezes você é cheio da graça, cheio do Espírito Santo, mas não tem sabedoria. Aí você diz assim: ah, irmão, tem uma diaconisa aqui chamada Cristina, que ela diz assim: eu sou muito transparente, mas é na brincadeira que ela fala, né? Mas existem alguns irmãos que usam a transparência para agredir. É verdade. Existem alguns irmãos que usam a transparência para ofender. Aí diz assim: não, mas tem que ser sim, sim, não, não. Aí sim, sim vale para ela, o sim, sim não vale para ela. Aí eu sou transparência com a irmã e transparente com a outra eu não sou. Falso moralismo. Falso moralismo. Eu quero te dizer uma coisa: você engana a mim, é a quarta vez que eu digo isso, mas ele você não engana não. Eu engano vocês, mas ele lá em cima eu não engano não. Quanto vale uma traição? No verso 24 ele diz: em verdade o Filho do Homem vai com a seca dele, está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria se não houvera nascido. Eu quero te dizer que estão te vendendo, estão te acusando, estão te apedrejando, estão jogando o teu nome na fornalha, estão colocando o teu nome na boca do sapo. Ai daquele que tocar em mim você, ai daquele que tocar em mim você, ai daquele que levantar uma calúnia contra mim e contra você. Deus está entrando com providência. Não pense que eu tenho fechado os olhos e tapado os meus ouvidos. Eu tenho contemplado toda angústia, eu tenho contemplado toda lágrima, eu tenho contemplado toda acusação, mas eu sou um Deus que quando me levanto do trono, as trevas têm que morrer, as trevas têm que bater em retirada. E eu quero te dizer nessa noite: você, filha minha, que chegou a este lugar, eu te trouxe aqui para te dizer: ai daquele que tocar em você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vão com a sua cara ou não, mas você ainda é a menina dos olhos de Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa que Deus está mandando dizer. A ferramenta que eu coloquei na tua mão, se você não usá-la, eu vou tirar e começar a entregar a outro. Por que você tem se acovardado? Está com medo do homem? Que homem? Não confie no homem que mata homem. Confie em mim, que levanto quem eu quero, dou poder a quem eu quero, exalto a quem eu quero, e no dia que eu quiser eu também abato. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que foi que te fizeram, eu não sei o que foi que te apontaram, mas a vitória do crente, ela tem dia e hora marcada. Olha para teu irmão e diz assim: a vitória do crente tem dia e hora marcada. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus foi vendido a preço de escravo. Os escravos naquela época eram comprados por 30 ciclos de prata. E agora há pouco eu relatei um fato em que Maria, irmã de Lázaro, tinha derramado um vaso de nardo, e aquele vaso valia 300 ciclos de prata.
Ou seja, a ambição de Judas foi tão grande que Deus só permitiu chegar nas mãos deles 10% daquilo que ele almejava. Tenha ambição, mas no reino espiritual. Tenha gozo, prazer de buscar a presença de Deus. Os dias são maus. É por isso que a palavra do Senhor diz que dentro da igreja muitos serão chamados e poucos escolhidos, porque nem todos aqui estão com verdade no coração para adorar, nem todos aqui estão com verdade no coração para se quebrantar na presença de Deus. Aí diz assim: ó Senhor, faz tempo que eu não sinto a tua presença. Aí o Senhor manda te dizer: há quanto tempo tu não tem se quebrantado na minha presença? Há quanto tempo tu não tem me buscado e me adorado em espírito e verdade? Eu te dei uma ferramenta para louvar, mas tu louva quando tu acha que tem que louvar. Eu te dei uma ferramenta para pregoar e evangelizar, mas tu vai no dia que tu tem disposição. Eu quero te dizer que tem almas perecendo no meio do meu povo, que precisa de uma palavra, e às vezes eu quero te usar, aí pelo cansaço, o enfado, você não quer ir. Aleluia. Você é mais do que vitorioso. Aleluia. O que Deus deu a você, Ele não deu mais a ninguém. Glória a Deus. O que Deus quer fazer na tua vida, Ele não quer fazer na minha, não. Ele pode trabalhar na minha vida diferente, na tua também. Mas eu quero te dizer que Deus vai te usar ainda poderosamente. Deus ainda vai te usar tanto. Deus ainda vai te usar tanto. Tanto que você, mesmo nesse momento de frieza, e eu entendo. Existe um momento na fé que você esfria, mas não deixe de vir para a casa do Senhor. Aleluia. Todo cristão passa por esse momento, mas seja firmada no Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Seja firmada na palavra de Deus, que eu duvido que você esmoreça. Viu? Fica com essa palavra. Eu te convido a se levantar. Vamos orar. Irmã Gabi, vem louvar. Em nome de Jesus.